Olá, hoje vamos conversar sobre crenças limitantes, uma grande barreira invisível ao nosso crescimento, desenvolvimento pessoal e o nosso crescimento da espiritualidade. As crenças são percepções condicionadas que são construídas sobre memórias antigas de dor ou prazer. Essas memórias são baseadas no modo como viemos interpretando as nossas experiências e dando a elas significado, significado emocional ao longo do tempo. Ao nos apegar emocionalmente às pessoas, acontecimentos e circunstâncias, construímos efetivamente as bases dos sistemas de crenças. Esses sistemas de crenças são, portanto, nada mais que regras ou comandos psicológicos para o nosso sistema nervoso que molda os nossos pensamentos e filtra a nossa experiência sobre a realidade. As crenças são aquilo que achamos saber sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo, e até como queremos que as coisas sejam e funcionem ao nosso redor. Todos nós temos algumas teorias, ideias e explicações de como as coisas são e como deveriam ser. E é partindo das conclusões que tiramos sobre a vida e sobre as pessoas que vamos entendendo melhor o mundo. Em outras palavras, usamos as crenças como âncoras para nos ajudarem a expressarmos a compreensão que temos do mundo que nos cerca. Nós nos apegamos a essas crenças, independente delas nos servirem ou não no momento presente, pois o que interessa é que elas atendam às nossas necessidades de termos certeza sobre essas coisas. A certeza nos deixa tranquilos, além de ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e o medo com relação à vida. Pelo menos é isso que imaginamos acontecer quando utilizamos as nossas crenças. É uma necessidade humana fundamental que constrói a base de todos os sistemas que são os sistemas de crenças. É importante destacar que as crenças, elas não são fatos, ou geralmente não são, mas mesmo assim, crenças que são profundamente arraigadas podem de fato ser confundidas com fatos. Essas crenças geralmente não passam de conclusões que nós tiramos com base em nossas experiências de infância, por exemplo, ou experiências juvenis. No passado, essas crenças podem até ter servido para nós, e é por isso que carregamos essas crenças por tanto tempo. No entanto, como adulto, essas crenças podem não fazer mais sentido algum, mas elas ficam lá embutidas em nossa mente. Na verdade, essas crenças podem realmente se tornar um obstáculo, pois não são mais compatíveis com a nossa vida ou com as circunstâncias atuais. A nossa vida andou mudando, embora as nossas crenças tenham permanecido as mesmas. E é por isso que nos sentimos travados no nosso momento atual. As crenças mantidas costumam se relacionar com os nossos padrões
de linguagem. As crenças, por exemplo, se existe uma palavra que nós definimos alguma coisa, provavelmente existe uma crença associada a essa palavra. Sendo assim, criamos a nossa própria realidade através do uso da linguagem, e isso nos mantém cativos em um mundo baseado na nossa percepção e não na realidade de fato. Então, como a crença ela nasce? Essa é uma pergunta que as pessoas deveriam fazer para si mesmas. Por que nós acreditamos no que acreditamos? Vamos analisar essa história famosa em que uma mulher prepara um pernil saboroso, o seu marido fica curioso para saber por que a sua esposa cortava o pernil ao meio e perguntou a ela, e rapidamente ela respondeu: porque está na receita da minha mãe, que me deu, e porque se não cortar o pernil ao meio, o resultado não será o mesmo, ou seja, ele perderá o sabor. Aí o marido não argumentou, mas ficou desconfiado que cortar ou não cortar o pernil ao meio mudasse realmente o sabor. Quando ele teve a oportunidade, foi falar com a sua sogra, que foi quem idealizou esse prato aí, dessa receita do pernil cortado ao meio. E aí ele perguntou, por que na receita diz que precisa cortar o pernil ao meio? Aí a sogra respondeu, eu corto ao meio porque na época que escrevi essa receita, a minha assadeira era pequena e não cabia o pernil inteiro. Então, as pessoas recebem as coisas prontas e mesmo parecendo estranhas, não questionam para entender. E simplesmente aceitam do jeito que é e acabam defendendo como se fosse uma verdade absoluta. Toda crença é uma verdade para a pessoa que acredita nela. Olha o perigo disso aí. Então, nossas crenças mais fundamentais são construídas com as informações transmitidas pelos pais, educadores, durante anos de formação da personalidade, que é o nosso ego, particularmente e especialmente nos primeiros 7 anos de vida. Então, a sociedade, política, universidades, padres, pastores, religiões, entre outras, também geram influências na formação de nossas crenças. A nossa personalidade, que eu vou chamar de ego, a partir de agora é uma projeção do que acreditamos. Então essas crenças estão gravadas na mente inconsciente e executamos como uma verdade em nossas vidas. Como diz o psicólogo Jung, nosso modo de ser condiciona nosso modo de ver. Nosso modo de ser condiciona o nosso modo de ver. Não nascemos com um ego. E a prova disso é que uma criança, quando começa a falar, usa sempre a terceira pessoa. Imagine que uma criança tem o nome de Maurício. Ele diz, Maurício quer comer, Maurício quer brincar. Ele não diz assim, eu quero brincar. Então, diante disso, nós nos perguntamos, o que é então real? A realidade para você não é a realidade para mim e vice-versa. Todas as vezes que usamos nosso sistema de crenças, estamos nos distanciando da realidade. Na programação neurolinguística, conhecida como PNL, existe um pressuposto que diz: o mapa não é o território. Repetindo, o mapa não é o território. Em outras palavras,
Cada um usa seu mapa interno baseado em suas convicções, e esse mapa não representa o território real. Cada ser humano tem seu próprio mapa que foi construído pelos outros. E o pior é que usamos ele para nos orientar. E se não vivermos despertos, lutaremos para defender o nosso mapa. E vamos defender a qualquer custo, pois sempre o nosso é que está correto. Você já deve ter percebido que quanto mais conhecimentos adquirimos, mais a chance de mudar o nosso mapa interno. Foi a partir da busca da verdade que se descobriu que não era necessário cortar o pernil ao meio, como a história que eu citei, porque quando se adquire um novo conhecimento, ampliamos nossa consciência. Em outras palavras, mudando o sistema de crença é que mudaremos a nossa realidade. Por isso é tão difícil mudar nossas crenças. Estamos sempre fortalecendo o que acreditamos. A maioria não quer abrir mão do que acredita. Toda a informação que entra na nossa mente passa então por validações de nossas crenças, de nossas experiências e de nossos valores. Talvez a crença mais limitante para a pessoa ter e vivenciar o despertar espiritual seja a própria religião. Por incrível que pareça, as crenças religiosas formadas por doutrinas criadas pelos homens são sem dúvida a maior barreira para viver no reino de Deus, ou seja, ter a paz que excede todo entendimento, o repouso, a felicidade verdadeira. E por que essa dificuldade? Porque a religião trabalha no sistema de culpa e medo, e as pessoas têm muito medo de largar a instituição que frequentam, mesmo desconfiando que a proposta do Evangelho de Jesus é muito diferente daquilo que participa em sua igreja. Jesus o tempo todo ficou confrontando os religiosos e tentando fazê-los acordar da cegueira que eles estavam. E dizia: vocês são cegos guiando cegos. Mas eles não despertaram, continuaram cegos e, pior, arrumaram um jeito de matar Jesus. Para vocês verem como é difícil a pessoa largar a sua crença. Nem Jesus conseguiu convencê-los. E por que a pessoa não solta a crença, mesmo que esteja completamente equivocada? Porque ela está convicta que aquilo é a verdade. Mesmo que a verdade verdadeira, que é Cristo, esteja falando que ela está no erro. Isso é uma missão quase impossível, tirar a pessoa dessa espécie de hipnose. Parece que a pessoa está anestesiada com aquela crença. Por isso que a crença limitante é uma verdadeira muralha invisível que impede a pessoa de acessar a dimensão espiritual que Jesus chamou de Reino de Deus. A boa notícia é que nós não somos a nossa mente, apenas estamos identificados com ela, apenas acreditamos que somos nossa mente. Cada um interpreta a realidade conforme no que acredita. Desta forma, não creia, ou seja, pesquise por si só. É assim que deveríamos agir, sendo um buscador da verdade. Confiamos no que nos dizem sem sabermos se é verdade ou não.
E se alguém diz que estamos errados, que nossas crenças estão totalmente fora da realidade, imediatamente não aceitamos o outro. É por isso que surgem os conflitos e as desavenças no mundo. Se não comungam do mesmo pensamento que o nosso, se não são da mesma tribo que a nossa, não aceitamos e ponto. A mente é condicionada para viver na zona de conforto e tudo que é novo é perigoso. Isso já está embutido no sistema de nossa crença. Pense em uma pessoa que você conhece ou pense em você mesmo. Faça uma análise dos últimos 10 anos de vida. As pessoas vivem o mesmo padrão. Seguem-se esse modelo porque é apenas uma repetição do que está gravado. Como então impedir que as crenças não nos controlem? O problema não são as crenças controlando nossa vida, e sim quais crenças. É no que acreditamos que está o problema. O homem deixou de acreditar que existe uma força interior e o próprio Jesus Cristo disse isso: sois deuses e se quiserdes fará o mesmo que eu ou mais. Os grandes sábios de todos os tempos dizem as mesmas coisas há séculos. Eles dizem que devemos procurar a verdade dentro de nós mesmos. É só através da consciência sobre as crenças que nós poderemos vencê-las. A maioria das criancinhas acreditam em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. Mas o que faz uma criança deixar de acreditar no Coelhinho da Páscoa ou no Papai Noel? O conhecimento. Essa é a resposta. A partir do momento que ela tem o conhecimento, ela deixa de acreditar, deixa de ter a crença naquilo que ela acreditava. Agora imagine, ou apenas fantasie, sem julgamentos, hipoteticamente falando, como seria a reação de um adulto que ainda acredita em Papai Noel, quando outro adulto dissesse que era uma mentira. O adulto defenderá suas crenças e, por certo, ele vai ficar relutando, muito mais antes de ceder. Se é, inclusive, que vai renunciar das suas ideias condicionadas. Talvez seja por isso que Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Conforme vamos crescendo, perdemos o interesse em descobrir, de perguntar, de aprender. Para uma criança, não é problema algum saber que acreditou em algo que não existia, e sim uma alegria em descobrir o novo. Agora vou contar uma coisa para vocês. Eu estudei filosofia, teologia e segui várias doutrinas. E a coisa que mais me deixava e continua deixando alegre e radiante é quando, por meio de um estudo, uma experiência ou vivência, eu descubro que o que eu estava completamente errado na minha crença, pois uma nova realidade tinha sido aberta para mim. Então, quando eu descubro, por meio de um novo conhecimento, e a partir disso a minha mente se abre para uma nova realidade, eu descubro que aquela crença que eu tinha estava completamente equivocada. E isso me dá uma grande alegria. É um renascimento que eu tenho. É a mesma alegria da criança descobrir o que é novo. O problema é que a grande maioria das pessoas tem resistência com essa mudança.
essa mudança de perspectiva, de encontrar uma nova realidade e descartar toda aquela crença que ela tinha, pois ficam amarradas em suas crenças que são limitantes. E essas crenças funcionam como muralhas invisíveis que impedem da pessoa dar um passo a mais no seu crescimento espiritual. Por mais que explique e mostre uma outra realidade, elas não aceitam, não conseguem saltar para outra realidade, porque para isso terá que desconstruir todo um edifício que tinha montado. O ego terá muita dificuldade em admitir que estava errado. Por isso que as crenças são as maiores muralhas que temos que derrubar para entrarmos na dimensão espiritual conhecida como Reino de Deus, lembrando que crença é uma coisa e fé é outra completamente diferente. A fé é um dom de Deus. Quando encontramos a Cristo, nossa verdadeira identidade, nós deixamos de ter crença, passamos a ter uma certeza. Nós temos, portanto, uma verdadeira fé. É muito diferente que uma crença. E essa percepção e consciência faz toda a diferença em nossa jornada espiritual. Para conseguirmos dar o salto da fé, para pularmos para a dimensão espiritual, para essa outra realidade em que eu vou ter a minha cura interior, a minha paz de espírito, a felicidade verdadeira e essa liberdade, eu preciso saltar para uma outra realidade. E para isso, eu terei que deixar para trás as minhas crenças. Então, a crença, se nós não enxergarmos essa muralha, que na verdade é invisível, mas nós temos que ter consciência que ela existe. E a partir disso, nós começamos aí a abrir o caminho para o nosso grande salto da fé, nosso grande salto para o desenvolvimento da espiritualidade. Caso contrário, passaremos a vida inteira numa crença em doutrinas, em dogmas, em algumas verdades que acreditávamos e continuamos acreditando e não conseguimos dar o próximo passo. Que Deus abençoe com essa consciência de que a crença, a nossa crença, é uma grande muralha para o nosso desenvolvimento espiritual. Um grande abraço no coração.